Fala galera, beleza? Vamos lá? A mais uma questão. Bem, a questão te dá um circuito em que no circuito você tem a fonte de tensão representada através de um fio que nós chamamos de fase e neutro. O fase e o neutro, na verdade, geralmente é utilizado para corrente alternada. Só que assim, a nível de ensino médio, galera, e na maioria imensa das questões de vestibular, as nossas fontes de tensão são fontes de tensão contínua. Então, apesar dele colocar fase neutra e você ter uma vontade de querer tratar isso aqui como uma fonte de tensão alternada, na verdade não há necessidade disso. Você trata uma fonte de tensão alternada quando ele deixa bem claro que ela é alternada. Então, o que a gente vai fazer aqui? Transformar esse fio fase e o fio neutro em uma fonte de tensão contínua, tá, galera? Então, eu queria que você imaginasse isso aqui como o quê? Como uma bateria, que você está acostumado dentro das questões de circuitos normais. Uma bateria representando sua fonte de tensão, que aqui será uma fonte de tensão contínua, é claro. Beleza, fora isso, se você perceber, essa bateria sendo a sua fonte de tensão, ela será utilizada para alimentar aparelhos dentro da residência, vamos dizer assim. Ele bota uma geladeira, uma tomada e uma lâmpada. Nessa tomada você poderá conectar qualquer aparelho elétrico. Se eu pegar um ponto desse do circuito, por exemplo, como ponto A e chamar de ponto A, então eu tenho um fio fase tendo um potencial A qualquer. E eu chamar esse ponto aqui de um ponto B, por exemplo, eu teria o fio neutro provocando um potencial B qualquer. Só que se você perceber entre esse ponto e esse do circuito, não há nada. Então esses pontos aqui apresentam potenciais o quê? Iguais. Então se eu chamar isso aqui de A, eu também vou poder chamar isso aqui de A. E eu também vou poder chamar isso aqui de A. Do mesmo jeito que eu vou poder chamar esse nó de B. Por quê, Eduardo? Porque não tem nenhum elemento de circuito entre eles. Daqui para cá não tem nada. Não tem um gerador, não tem um receptor, não tem um resistor, não tem um instrumento de medida. Eu vou poder ainda chamar isso aqui de potencial B também e vou poder chamar isso aqui de potencial B também, beleza? Fora isso, galera, o que você está percebendo? Que o teu gerador, ó, estando entre A e B, ele está submetido a DDP AB. Só que quem é que provoca essa DDP AB? É o gerador, é a bateria. Aliás, a tua geladeira estando entre os potenciais A e B, a tua geladeira é submetida a DDP AB que a bateria provoca. A tomada também está entre A e B, a lâmpada também está entre A e B, então na prática estão todos em quê? Em paralelo. Estão todos submetidos à mesma DDP que essa geladeira, que essa fonte de tensão contínua provoca. Então, eu vou dizer que é o seguinte, vamos dizer que essa fonte de tensão cria uma diferença de potencial entre os pontos A e B, DDP-AB. Beleza? Ficou melhor assim? Continua. O que ele quer, Eduardo? Ele quer que você pegue aparelhos, instrumentos de medida, no caso um voltímetro e um amperímetro, e ligue corretamente aqui. Aí o que ele quer que você meça? Ele quer que você meça a DDP da geladeira, uma fonte de tensão, a fonte de tensão a qual essa geladeira está submetida. Ele quer que você meça a corrente elétrica que passa pela lâmpada e a corrente elétrica do circuito todo. Vamos lá, começando pela fonte de tensão, pela DDP que essa geladeira está submetida. Fontes de tensão, se eu preciso medir uma tensão, eu preciso utilizar quem? O voltímetro. Então, se eu preciso usar o voltímetro a gente liga sempre em quê, galera? Em paralelo. Voltímetro, obrigatoriamente, tem que ser ligado em quê? Em paralelo. Beleza? Se o voltímetro tem que ser ligado em paralelo, ele tem que ser submetido à mesma diferença de potencial do aparelho que eu estou medindo a tensão. Então, se a minha geladeira está entre os nós A e B, eu tenho que chegar lá e instalar o meu voltímetro entre os nós A e B. É ligando o meu voltímetro entre os nós A e B que eu consigo mostrar a você que ele está submetido à mesma diferença de potencial, está aqui, ó, a mesma diferença de potencial que a geladeira. Faço o seguinte, a geladeira está entre que nós, do circuito A e B. Então o voltímetro também está entre que pontos? A e B. Então os dois estão submetidos à mesma diferença de quê? De potencial.
Os dois têm o mesmo valor de quê? De DDP. Então, os dois estão submetidos à diferença de potencial em que estão ligados, entre A e B. Ou seja, na prática, os dois estão submetidos à DDP do gerador, da bateria, da fonte de tensão, que é a B, que é a mesma. Que, na verdade, o voltímetro, se você perceber, está ligado entre os nós A e B, que, na verdade, são os nós em que todos os outros estão ligados também. Então, na prática, esse voltímetro não está medindo a DDP só da geladeira, está medindo da tomada, está medindo da lâmpada também. Beleza? Continua. Fora isso, Eduardo, ele quer corrente elétrica. Corrente elétrica, nós medimos com quem? Com que aparelho? Com um amperímetro. E se medimos com um amperímetro obrigatoriamente é ligado em quê, galera? Em série. Se amperímetro é ligado em série, ele deseja medir o quê? A corrente elétrica que passa pela lâmpada e a corrente elétrica do circuito todo. Mas vamos colocar amperímetro aqui nos 3 aparelhos. Se eu colocar um amperímetro bem aqui, o que eu vou estar fazendo? Eu vou estar medindo a corrente elétrica que passa só pela geladeira. Se eu colocar um amperímetro, eu de propósito, galera, vou colocar após a tomada. Tá bom? Porque eu quero que você perceba que tanto faz eu colocar esse amperímetro após a tomada em relação à passagem de corrente ou antes. Por favor, não ache que o aparelho que eu vou instalar nessa tomada vai consumir uma porção da corrente. Isso não existe. A corrente passa pelo aparelho, faz ele funcionar com energia potencial elétrica e continua com o seu mesmo valor. E assim vai ser medida e registrada pelo amperímetro. Então, esse amperímetro, tanto faz ele estar antes ou depois, ele medirá a mesma corrente elétrica. Beleza? Haverá uma corrente elétrica caso eu ligue um aparelho aqui nessa tomada. A corrente elétrica da tomada. E aqui haverá uma corrente elétrica que alimentará a lâmpada. Então, eu vou colocar um amperímetro aqui também. Ó. Esse amperímetro que eu instalar bem aqui, vai conseguir medir justamente a corrente elétrica que passou pela lâmpada, porque a corrente elétrica não vai diminuir porque passou pela lâmpada. É justamente a mesma. Fora isso, Eduardo, o que ele quer? Ele quer a corrente do circuito. Então, eu vou colocar o amperímetro aonde? Ou antes de passar por todos os aparelhos, porque isso aqui indica a corrente total do circuito, justamente a corrente elétrica que saiu da bateria, uma corrente I aqui qualquer. Ou eu coloco esse amperímetro depois, né? Depois de ter passado por todos os aparelhos e ter retornado. Essa corrente, quando ela entra bem aqui, ela se divide em duas. Essa que chega aqui se divide em duas. Essa que chega aqui se divide em duas, caso existam outros aparelhos. Mas depois, em todos esses nós, elas vão sendo de novo o quê? Somadas. E ao serem somadas, nesse nó eu terei o retorno da corrente total do circuito. Aí essa corrente total que retornar aqui, na verdade é a mesma corrente elétrica que saiu. É essa corrente aqui, ó. Essa corrente eu posso medi-la com um amperímetro que eu instale nessa posição. Então, galera, ó, tanto faz esse meu amperímetro estar na saída da bateria ou no retorno da corrente à bateria, a minha fonte de tensão. Então, o amperímetro aqui, nessas duas posições, ele mediria a corrente total do circuito. Um amperímetro nessa posição ou nessa posição mediria a corrente que passa pela geladeira. O amperímetro, antes ou depois da tomada, mediria a corrente elétrica que passaria por qualquer aparelho que eu ligasse à tomada. O amperímetro ligado antes ou depois da lâmpada mediria a corrente elétrica que passa pela lâmpada. Fora isso, Eduardo, o voltímetro. Eu posso instalar o meu voltímetro ao longo desse fio, um voltímetro aqui, ou um voltímetro no lugar do amperímetro? Não. Se eu instalasse aqui um voltímetro, não haveria passagem de corrente. Você tem que lembrar que o voltímetro é um aparelho cuja resistência é infinita. Então, ele impede a passagem de corrente elétrica. Tornando o gabarito correto da tua questão, o item E de escola. Espero eu ter lhe ajudado. Um abraço a todos e até a próxima.